Será que você tem alguma vergonha guardada aí dentro de você? A sexualidade, ela inclui pensamentos, sentimentos, desejos e comportamentos relacionados a toda a experiência humana. Pode ser que você não tenha consciência de uma dor invisível a respeito da sua sexualidade, porque você não se lembra, você não tem uma memória certinha sobre algum fato que aconteceu na sua vida, e sim, esse fato pode estar te bloqueando nos seus relacionamentos afetivos e íntimos. Eu sou a Priscila Pires e esse vídeo vai tratar das feridas invisíveis da sexualidade. Aquelas que não parecem ser tão graves, que não vieram de grandes machucados, mas são feridas que moldam a sua maneira de pensar, de agir, de desejar nos seus relacionamentos. Por quê? Porque você conscientemente não se lembra, mas quando vem aquele gatilho, aquele pensamento ou aquela situação, a emoção brota ou o seu corpo te mostra. Pode ser que você tenha na sua vida íntima momentos de dúvidas, de culpa, de dor física, dor emocional, mas também aquele sentimento de vazio, e algumas pessoas têm de compulsão. Isso é uma dor que vem de uma ferida invisível da sexualidade. Tá, Priscila, mas como que isso surge? Como que nasceu isso? Como que eu identifico se eu tenho essa ferida? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar a você como identificar as suas dores, como dar nomes a essas dores e como você iniciar o seu processo de transformação. A partir do momento que a gente reconhece, a gente olha para aquilo e a gente é capaz de tratar para à medida que esse machucado feche e que pare de doer, que não reflita mais nas suas relações, na sua maneira de visualizar o mundo e, pasme, de se proteger dele. Bem, se você já pensou em alguém também que precisa aprender sobre isso, já compartilha esse vídeo e não esquece de se inscrever e de curtir o nosso canal. As feridas emocionais na sexualidade, elas são silêncios para o mundo de fora, mas gritos internos altíssimos dentro de você. Por quê? Porque essas feridas, elas geraram marcas profundas na sua experiência emocional. Inclusive, são essas experiências, essas marcas que travam você, que te paralisam, porque elas trazem essa sensação no seu corpo de que você precisa fazer aquilo que não fizeram por você, principalmente na sua infância. Então, Priscila, de onde surgiram essas minhas feridas? Elas surgiram dos traumas reais, que são fatos que você sofreu, e também naqueles momentos que você precisava de proteção, de escuta, de presença. Você precisava que alguém da sua confiança te trouxesse esse aconchego, essa validação. E aí, a partir do momento que você não teve o cuidado que você precisava receber, você se machucou. E essa ferida invisível é a ferida hoje que gera os transtornos nas suas relações, na sua sexualidade. Olha, o fato de repente, na infância ou na adolescência ou até mesmo na fase adulta, é que várias dessas questões acontecem ali entre o nascimento e os 7 anos de idade. E aí, por exemplo, se esses fatos que aconteceram, que criaram essas feridas invisíveis na sexualidade, geraram nessa criança, nessa adolescente ou nessa pessoa a necessidade de responsabilidade emocional precoce, a proteção ou cuidado de uma outra pessoa, independentemente de ser menor ou maior que ela, a aversão ao toque físico, a falta de espaço para vulnerabilidade, a falta de coragem para experimentar. São fatos que talvez você vivencie, conheça alguém que vivencie, que foram gerados através das feridas invisíveis. Por quê? Porque quantas crianças não escutam? Cuida do fulano, cuida da ciclana. Ai, não faz isso porque você vai me deixar triste. Ai, faz isso daqui para mim porque você precisa me ajudar. Quantas crianças não recebem funções que são de adultos, talvez para aquele adulto
adulto, de repente, ocupar simplesmente aquela criança, ou por não saber o que fazer com ela, ou de repente, repressões. Quando a criança toca alguma parte íntima, não pega aí, cuidado, isso é sujo. São várias frases em alguns momentos que essas feridas são geradas. Então agora eu peço que você olhe para a sua própria história e não de repente para as crianças que você convive ou conviveu ou seus próprios filhos, sobrinhos, alunos. Não. Pega, coloca o espelho para você olhar para referências que você tem. Porque provavelmente você repete essas referências, mas a gente quer inicialmente não que você molde o seu comportamento. Isso é importante, sim, você deve fazer. Mas a gente quer que a gente vá lá na sua raiz para você trabalhar as partes da sua raiz que precisam ser aperfeiçoadas. Então de repente, se você tem vergonha de expor tal parte do seu corpo, se você para momentos íntimos precisa sempre só de uma meia luz, ou tais coisas você fala, eu não experimento, eu não vou fazer isso, é por conta de uma ferida invisível. Ah, Priscila, mas não pode ser só uma crença? A gente tem crenças que nos colocam para frente, mas a gente tem crenças que nos adoecem. Então agora a gente precisa visualizar para quê? Será que eu precisei cuidar do outro no momento em que eu precisava de cuidado? Será que eu tinha que saber que meu pai era assim, ou que minha mãe era assim, ou que isso aconteceu comigo? Será que na época que eu ouvia isso, eu tinha musculatura emocional para lidar com isso? Será que eu tenho nesse momento? Então isso quer dizer que, sim, você tem alguma vergonha guardada aí dentro. E aí cabe a você tomar a decisão de não mais pertencer a esse lugar da vergonha e de aprender a permitir, a receber, por exemplo, as diversas linguagens de amor, de toque físico, de dar presente, de palavras e afirmações, de gestos ou de tempo de qualidade. Porque de repente, se você precisava que alguém estivesse ao seu lado te dando presença ou te dando audição e você não recebeu, pode ser que simplesmente você deletou isso. Eu sou autossuficiente, eu não preciso disso. E talvez você não saiba dar isso. E aí você tem uma baixa qualidade nos seus relacionamentos, sejam eles afetivos e íntimos, mas com os amigos, na sua própria carreira profissional. E aí então, esse momento é um momento precioso, propício para que você identifique quais são as feridas invisíveis que você tem e que você vai lidando com elas aos poucos. Não precisa ser tudo ou todas de uma vez, mas é você se permitir a capacidade de sentir de uma maneira diferente, de despertar para os prazeres da vida com todos os seus sentidos, sem que você repita com você aquilo que já fizeram contigo. A sexualidade adulta, ela pode se tornar anestesiada, compulsiva ou dissociada de acordo com a maneira que você, adulto, lida com essas suas dores invisíveis. Porque se a ferida está aberta, ela dói. E aí, se ela dói, ela traz essa paralisia. Então, é importante tomar a consciência disso, se permitir o processo de transformação. E aí, vamos partir agora para essa transformação? Você já curtiu aí esse vídeo? Não deixa de comentar alguma frase que você escutava, ou que você fala ou falava, para a gente poder aumentar esse repertório e criar mais espaço para esse tipo de discussão e de aprendizagem. Bem, se você tem aí um caderno e uma caneta, você vai utilizar agora. Se você não tem, dá uma pausa no vídeo e vai lá buscar, porque esse exercício é essencial para que você lide com as suas feridas e elas não mais te atrapalhem. O que a gente vai fazer de primeira mão? Você vai, a partir de hoje, pegar tudo isso que você vai anotar das frases que você ouviu ou que você falou ou que te marcou, para você entender quais são essas feridas. Porque aí, o nosso ponto A é o nosso ponto de partida. Porque, de repente, você escutava, fecha essas pernas, guarda esse negócio dentro da roupa, não pode sair sem cueca na rua. Sei lá qual a frase que você escutou aí. Você vai tomar nota dessas frases. E aí, o seu segundo momento vai ser respirar e lembrar desse momento, no sentido de olhos fechados. Por quê? Porque você vai ouvir a voz de alguém, ou você vai vir à tona a memória de alguma dessas coisas que você vivenciou,
vivenciou, você vai perceber o que seu corpo fala com você. Ah, dói o ombro? Dói o meu ovário? Dói a minha perna? Ah, Priscila, eu não consigo ouvir nada. Então você anota que você não consegue ouvir nada. Porque aí você já tem lá aquelas frases, você já tem o que o seu corpo está dizendo e você vai colocar agora o que disso faz sentido nesse momento da sua vida. Pode ser que você veja que faz sentido, que você trava em tais e tais coisas. Por quê? Porque você sofreu humilhação na frente de outras pessoas, porque você foi muito criticado em relação ao seu corpo, ao tipo de vestimenta que você fazia. E aí, baseado nesses fatores, você vai ter uma clareza sobre o porquê de você travar nasquelas coisas que te importam, mas também em frente a outra pessoa. Você pode até ver e perceber que você pode ter feito ou faz alguns julgamentos de pessoas próximas suas e que esses julgamentos se referem a você, a essa ferida que você acabou de detectar. Feito isso, você já tem um dossiê de ti. O que você vai fazer? Tomar uma decisão. A partir de agora, eu não permito mais que esse grito, que essa fala me bloqueie. Por quê? Porque agora eu sou uma pessoa adulta. Eu me cuido, eu me protejo, eu dou espaço para eu escutar as minhas emoções e eu vou me permitir as várias maneiras de prazer sem culpa, sem medo, com consentimento, com autorresponsabilidade. Se você fizer o exercício, eu te convido, inclusive, a me marcar, a escrever aqui os comentários para que a gente possa celebrar esse seu grande fato e mais uma maneira de você libertar de alguma dor que te trava ou que te não deixa ser feliz, ser livre da maneira que você nasceu para ser. Muito obrigada pela audiência, até o próximo vídeo. Se você fizer esse exercício, eu te convido a compartilhar o seu aprendizado, a me marcar nas redes sociais e você vai poder dizer o quê? Eu desaprendi essa vergonha. Eu saí da culpa. Eu não tenho mais medo de agir com autenticidade, de ser quem eu sou, porque aquela ferida invisível na minha sexualidade deixou de existir. Obrigada.